Fala pessoal, Felipe aqui com vocês em mais um vídeo da Hub, hoje trazendo um assunto aqui de dicas que pode salvar a vida de vocês na hora de fazer as imagens aí. Tanto se pegar num processo de renderização, em qualquer software que seja, como pegando uma base crua e indo para pós-produção. É o posicionamento de câmera. Se a gente já começa errado, pode ter certeza que o resultado no final não vai ser legal. Beleza, vamos lá então. Começando aí pelos pontos que vão melhorar demais a nossa imagem. Primeiro, que é uma coisa que todo mundo já fez uma vez na vida, tenho certeza, eu já fiz muito isso e sempre fica ruim. Evitar as imagens aéreas. Por que a gente evita esse tipo de imagem? Pô, esse tipo de imagem ele parece realmente que ele é muito legal, porque a gente consegue ver tudo no entorno, ver a edificação, as coisas acontecendo, mas quando a gente vê muita coisa, a gente acaba não vendo a edificação. A edificação é o ponto aí principal da nossa imagem que a gente tem que focar. É bem difícil a gente fazer uma imagem legal quando a gente mostra muito. Outro ponto muito importante nesse tipo de imagem é sobre a otimização de tempo. Imagens aéreas, elas demandam muito tempo. Tá, mas por que demanda tanto tempo assim? Porque a gente tem que preencher demais as áreas vazias e elas são muitas. Como a gente pode observar aqui na imagem, olha só, preparei aqui um render para vocês. A gente pode ver que eu elevei um pouquinho aqui a câmera para ter essa vista aérea e com isso a gente vê todo aquele fundo não acontecendo. Como assim não acontecendo? Não tem nada lá, ia ser muito difícil preencher todo esse fundo. Tá, Felipe, mas eu posso preencher na pós-produção? Pode, mas vai ter que ter imagens específicas com uma angulação muito parecida com esse posicionamento de câmera. Então, tudo que tu teria que colocar aí nessa tua imagem teria que ter uma vista mais de cima. Calungas mais de cima, edificações com a vista mais de cima. Então, minha dica número 1, corta esse tipo de imagem que só vai complicar a nossa vida aí na representação do projeto. Beleza, Felipe? Então, tu nos cortou a imagem aérea. O que sobra pra gente? Imagens ao olho do observador. Esse tipo de imagem aí vai ser incrível, porque nos coloca exatamente no olho do observador e a gente consegue visualizar a edificação, o projeto de uma maneira muito real. Separei aqui uma imagem para analisar com vocês. Aqui eu já fui então por uma imagem ao olho do observador, me posicionei ali na rua, consigo então ver já as coisas acontecendo no entorno de uma maneira muito melhor. Olha só como eu tenho menos informação e dessa maneira eu consigo fazer um enquadramento melhor aqui logo na entrada dessa edificação. O que aconteceu lá no fundo? Eu tenho uma edificação lá fazendo um fechamento e aqui outras edificações fazendo fechamento também aqui lateral e com isso eu consigo ter uma percepção melhor do que está acontecendo aqui no nosso projeto. O que a gente tem que cuidar aqui? Para estar numa altura certa, né? Não ficar um observador muito alto e nem muito baixinho. E depois a gente começa a trabalhar a parte aí de enquadramento para ver a melhor visualização da nossa edificação. Campo de visão é o terceiro ponto que é muito importante para a gente cuidar para obter uma imagem final incrível. Por padrão, o SketchUp ele vem com campo de visão em 35 graus, mas a gente pode alterar isso. A gente pode se aproximar muito mais da fotografia. E como que funcionaria isso? Trabalhando com lentes e numerações em milímetro dessas lentes. Se eu vier em câmera, campo de visão, a gente tem aquela lupa que distorce o nosso modelo e ela está em graus. É só digitar ali os números. Por exemplo, se eu quero uma lente de 50 milímetros, 50 e mm em minúsculo, e a gente já vai começar a passar para o padrão milímetros, simulando as lentes de fotografia. Show! Já sabemos como fazer isso agora em milímetros. Vamos simular aqui a fotografia, mas vamos entender um pouquinho mais sobre essas lentes. Não é expert em fotografia? Não precisa ser. Vem que eu vou te explicar só o básico aí para já começar a ter uma noção de como se comportam as lentes e qual que vai ser a melhor aí para a tua imagem. Quais são os tipos de lentes que a gente simula aqui dentro do SketchUp? Normalmente são 3 tipos de lente. A grande angular, que são lentes que distorcem muito, principalmente nas laterais, e a gente foca bastante nesse tipo de lente para mostrar ambientes muito abertos. Nessa imagem aqui que eu renderizei em 24mm, a gente consegue observar mais a parte do entorno e, nesse caso aqui, ocorre a distorção das extremidades. A gente utiliza esse tipo de lente quando a gente quer mostrar mais os ambientes, normalmente em ambientes mais amplos. Outro tipo de lente que a gente utiliza bastante são as lentes telefoto. A gente tem que cuidar muito para não usar essa lente de maneira errada.
como por exemplo aqui na imagem que eu separei para vocês, eu fiz a mesma posição de câmera com a lente 150mm nesse caso, e a gente pode observar como ela achata bem a imagem. Então, nesse caso aqui ela não seria mais indicada. O mais indicado seria usar a lente 150mm, a telefoto, nesse tipo de imagem aqui seguinte. Eu aproximei muito mais da entrada da edificação, focando em específica situação. Esse tipo de lente a gente utiliza para mostrar mais detalhes de algum ambiente específico. Outro tipo de lente que a gente utiliza bastante é a lente 50mm. É uma lente que eu utilizo muito quando eu quero visualizar a edificação quando eu estou distante dela e na visão do observador. Normalmente é esse tipo de lente que eu uso mais aqui nas minhas representações de arquitetura, é a minha queridinha lente 50mm. Simplesmente pelo fato que ela se aproxima muito ao olho humano. Como nessa imagem aqui, mais uma imagem renderizada que eu trouxe para vocês, que eu fiz em 50mm. Olha só como a gente já consegue observar aqui nessa imagem que eu tenho a edificação bem centralizada, consigo ver um pouco mais do entorno e eu não perco tantas informações assim, não tem tanta distorção das extremidades, eu consigo visualizar bem o que está acontecendo. Então por isso que eu uso muito a lente 50mm. Mas tem que tomar muito cuidado ainda com uma coisa, e é um detalhe que faz uma baita diferença, muda totalmente a imagem, que mesmo ela não sendo uma grande angular, ainda existe a distorção das extremidades, e a gente consegue corrigir isso no SketchUp através do comando ali em câmera, colocando ao invés de perspectiva, perspectiva de 2 pontos. E o que acontece? Olhando aqui na imagem seguinte, que eu já renderizei dessa maneira, a gente vê as extremidades se alinhando perfeitamente. E essa correção faz a imagem ficar muito mais agradável de olhar aí quando a gente chega no resultado final. Sabendo de tudo isso, fui para mais uma imagem aqui que eu renderizei um monte de imagem aí para falar com vocês, que é uma imagem que eu renderizei em 50mm, eu já corrigi a distorção das extremidades e eu comecei a trabalhar também os grids da imagem. Então, Felipe, o que é o grid? É o quarto ponto que eu quero falar para vocês. O grid separa a imagem em quadrantes para melhor visualização. E por que ele é tão importante? Porque a gente consegue preencher esse grid com informações. Então esse grid aqui ele vai nos auxiliar demais aqui na nossa composição da imagem como um todo. Vamos dar uma observada aqui comigo. A gente tem esses quadrantes. Quadrante 1, 2 e 3, ele está pegando mais o céu, então não tem muita informação. No quadrante 4, a gente tem a edificação ali do entorno. Quadrante 5, bem centralizada a nossa edificação. No quadrante 6, novamente ali não tenho informação. E nos últimos quadrantes ali a gente pode observar, quadrante 7, 8 e 9, eu já começo a ter as informações aqui ao olho do observador. A rua, os carros, a parte ali das edificações mais baixas. Então, com o auxílio desse grid, eu consegui compor a minha imagem de uma maneira muito mais tranquila, tendo um resultado mais agradável aqui na imagem final. Então, galera, no vídeo de hoje eu quis mostrar esses 4 pontos aí que eu uso muito nas minhas imagens, que eu tenho certeza que vai dar um boost nas imagens de vocês. Não tá inscrito no canal? Te inscreve no canal aí, curte o vídeo e marca a galera aqui para ficar sabendo dessas dicas de representação que eu tenho certeza aí que vai ajudar muita gente. E até a próxima!